Olá, minha galera linda do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhoso, porque a Tionice está bem e todos vocês tenho certeza que também estão, certo? Se alguém da sua família não está muito bem, nós vamos rezar para que tudo fique legal, tá bom? E vamos esperar em Deus que tudo vai dar certo. Certo assim? Então vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Hoje a Tionice trouxe para você ciências. Então ela quer que você pegue seu livro de ciências. Está certo? Nós vamos fazer o que hoje com ciências? Vamos começar a falar sobre uma coisa muito interessante da ciência. Vamos começar a falar sobre os animais, sobre as funções vitais, sobre quais são alguns mistérios que nós, animais, possuímos, porque o ser humano também faz parte dos animais. O ser humano também tem vida, não é isso? Os animais também têm. Para começar a falar sobre os animais, Tionice vai contar uma história que fala sobre alguns animais. Vamos ouvir? Está lá na página 54 do seu livro de ciências. Você pode abrir e acompanhar a leitura do jeitinho que você já está sabendo ler. Vamos lá. Lendo o conto. Ouça com bastante atenção a leitura do conto que seu professor vai fazer. No caso, eu, não é verdade? Vamos lá. O velho, a criança e o burro. Na cidade de Ahmedabad, vivia um menino com seu avô. Certa manhã, ambos decidiram levar o único animal de sua pequena fazenda para um mercado do outro lado da cidade. A venda do burro ajudaria a comprar sementes para a próxima estação. Os dois comeram e beberam, vestiram-se com roupas limpas e escovaram o burro. Depois de todas as tarefas domésticas realizadas, cada um se posicionou de um lado do animal e começou a andar. No meio da cidade, um grupo de jovens, gargalhando, gritou em direção aos dois. Que imbecis! Eles têm um burro e não o usam! Pelo menos o velho podia montá-lo. Ao ouvir os jovens, o velho decidiu montar no animal. Agora, o neto puxava o burro pelas rédeas. Alguns instantes depois, um grupo de mulheres indignadas gritou em direção aos dois. Que falta de vergonha na cara! Um senhor de idade montando no lombo do burro e uma pobre criança andando a pé. Ao ouvir as mulheres, o avô decidiu trocar de lugar com o neto. Agora, ele que puxava as rédeas do animal. Minutos depois, um grupo de trabalhadores gritou em direção aos dois. O mundo acabou! Que absurdo! Os mais novos não respeitam mais os mais velhos. Onde já se viu tal cena? Um menino deixar um ancião andando a pé. Ao ouvir os homens, os dois decidiram compartilhar o lombo do burro. Quando eles estavam quase chegando ao mercado, alguns comerciantes vociferavam. Vocês não têm coração! Coitado do pobre animal! O peso dos dois vai acabar quebrando o lombo do burro! Ao ouvir os comerciantes, os dois saltaram do lombo do burro, entreolharam-se e resolveram carregar o animal nos próprios ombros. Assim que entraram no mercado, todos os que lá estavam começaram a rir daquela cena inusitada. Alguns gritaram: que idiotas! Tem um burro e em vez de montá-lo, carregam-no nas costas. Ao ouvir tais comentários,
O avô e o neto ficaram sem saber o que fazer e, sem perceber uma pedra no meio do caminho, tropeçaram e deixaram o burro cair no chão. Os dois se agacharam e viram que o animal estava morto. O mestre indiano que contou essa história disse ao seu final: não fique o tempo todo ouvindo a opinião dos outros, pois você poderá acabar morrendo como burro. Ouça em primeiro lugar a voz do seu coração. Ouviram essa história? Muito interessante, não é? A questão é que eles estavam o tempo inteiro tentando agradar as outras pessoas. Eles não estavam raciocinando naquilo que eles precisavam, sobre aquilo que eles tinham que fazer naquele momento, sobre as necessidades de cada um dessa tríade, desses três personagens, que era o velho, o menino e o burro. Eles não estavam pensando nas necessidades, eles estavam querendo dar satisfação às outras pessoas ou querendo fazer o que cada uma dessas pessoas queria que eles fizessem. Estavam tentando agradar, e isso não é bom. Nós precisamos primeiro pensar, raciocinar o que é que nós precisamos fazer, para depois tomar as atitudes adequadas. Entenderam o que essa história quer nos mostrar? Pois bem, vamos passar adiante, na próxima página, fazer uma tarefinha a respeito desta leitura. Está bom? Pois muito bem. Após termos concluído a tarefinha da página 56, nós vamos adiante na nossa página 57, que é quando começa a se falar sobre os animais, sobre os seres vivos, na verdade. Aí na página 57, fala sobre as funções vitais, as funções da vida, certo? Funções vitais significa isso, as funções que nós exercemos para a nossa vida. Muito bem, dentre essas funções vitais que os seres exercem, nós temos as relações, nós temos a reprodução, que é quando um ser dá vida a outro ser. Temos também a nutrição, é uma outra função, porque a nutrição é a gente se nutrir, se alimentar, não é isso? A nutrição, a proteção e defesa, certo? Muito bem. Então, essas são as funções vitais. Estão lembrando, não é? Quais são? Relação, reprodução, nutrição, proteção e defesa, certo? A relação, nós já vimos, ela acontece quando os seres se relacionam entre si. Por exemplo, crianças que brincam com seus animais domésticos, animais que participam da vida de outros animais, até mesmo os animais que caçam outros animais. Isso aí são relações que se estabelecem entre os seres vivos, não é? Nós temos também as relações entre os animais e os vegetais, não é? Nós, seres humanos, por exemplo, nós nos utilizamos dos vegetais para nos alimentarmos, utilizamos também para fazer chá, né, de remédio, não é, para enfeitar nossas casas. São relações que existem entre os seres vivos. É uma das funções vitais, a relação entre eles. A outra relação sobre a qual a gente pode falar e que tem aí na sua página 57 é a reprodução, que a Tionice já falou, que é justamente o quê? A capacidade que cada ser vivo tem de fazer um outro ser vivo, de dar vida a um outro ser vivo, como ele, não é? Parecido com ele, da mesma espécie que ele. Então, mamãe e papai têm um bebê, não é?
O que aconteceu? Deu vida a um bebê, a um outro ser humano. A cachorrinha, que também dá vida a vários cachorrinhos, não é isso? A gatinha, que dá vida a vários gatinhos. As plantinhas também, que se reproduzem, não é verdade? Pois muito bem. Aí na página 58, nós temos falando das outras funções vitais. Temos mais uma, que é a nutrição. A nutrição, todos os seres vivos precisam se nutrir, precisam se alimentar. É verdade ou é mentira? Se a gente deixa de nutrir uma planta, ela vai morrer. Se a gente deixa de se nutrir, de se alimentar, também vai ficando fraquinho, fraquinho. A gente vai se enfraquecendo e pode também cair mesmo doente e morrer também, não é verdade? Assim, o cachorrinho, o gatinho, todos os seres vivos precisam se alimentar, precisam se nutrir. Muito bem. E a outra função vital que está aí no livro de vocês, na página 58, é a função de proteção e defesa, que é quando nós nos defendemos de outros seres vivos ou então nos protegemos de fenômenos da natureza, por exemplo, que não são seres vivos, mas que também acontecem e nós nos protegemos deles e os outros animais e vegetais também se protegem deles. Quando nós passamos, por exemplo, protetor solar no nosso rosto, nós estamos exercendo essa função de proteção. Quando nós e alguns animais se protegem da chuva embaixo de uma árvore ou em qualquer outro lugar, da mesma forma, é essa função da proteção. E da defesa, quando nós nos defendemos de outras pessoas, quando nós nos defendemos de outros animais ou quando animais se defendem de animais, certo? Então é essa função de proteção e defesa. Vocês entenderam isso? Essas 4 funções? São funções vitais, ou seja, funções que servem para a nossa vida, para nós mantermos a nossa vida. Entenderam isso? Então vamos recapitular. Nos relacionar, as relações que acontecem entre os seres servem para a vida. A função de reprodução, que é dar vida a outros seres, logicamente serve para a vida, não é? A função de se nutrir, se alimentar, também serve para a vida. Serve para preservar a vida, para melhorar a vida. Então, é uma função que serve para a vida. E se proteger, se defender, também serve para preservar a vida, para melhorar a vida. Entenderam essas 4 funções? Muito bem. Agora que vocês compreenderam direitinho quais são essas funções vitais, essas funções dos seres vivos que servem para a vida, para preservar, para melhorar a vida, vocês vão fazer em casa as tarefinhas da página 59 até a página 62 do seu livro de ciências. E vamos continuar nessa jornada científica, não é? Porque aqueles que quiserem se tornar cientistas, o caminho começa agora, tá bom? Um beijo, até a próxima aula!